Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano do ensino médio. Tá? Antes da gente ir para a nossa aula, só lembrando, não esqueça de registrar sua presença lá no Classroom, beleza? Faça as atividades, pegue seu caderno aí para fazer as suas anotações da nossa aula e vamos nessa, beleza? A aula de hoje, galera, sobre o Immanuel Kant, O tema da nossa aula, portanto, a ética kantiana, Filósofo alemão aí, E teremos duas aulas sobre o Kant, perfeito? A aula de hoje trabalharemos um texto do Kant que se chama O que é esclarecimento, tá? Então essa é uma das perguntas que a gente tem que responder aí, o que é o esclarecimento para o Kant? Um texto bem importante, tá? Figurinha carimbada de uma série de concursos vestibulares, também o Enem, bem bacana a gente tomar um contato com esse texto aqui. Então, os objetivos da aula de hoje é o seguinte, esses três. Primeiro, compreender o movimento iluminista, Kant é um dos principais nomes do iluminismo, lembra disso? Lá das aulas de história, A gente vai revisar um pouquinho do iluminismo, tá? Então, compreender o pensamento iluminista, esboçar um pouquinho da filosofia do Kant, Kant é um autor que tem uma obra gigantesca, bem completa, Acho que vocês já chegaram a ver alguma coisinha dele lá no primeiro ano, sobre a teoria do conhecimento do Kant, e aqui veremos a ética. E terceiro ponto, analisar o texto do Kant, resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Como eu comentei, um dos textos mais importantes que a gente tem aí para analisar no ensino médio, tá? O que demonstra o papel da filosofia, e a gente vai ver isso. Mas, como sempre, antes da gente ir para o nosso filósofo de hoje, vamos retomar algumas coisinhas da nossa aula anterior, perfeito? Então, já começamos aí para a gente dar uma lembrada no pensamento do David Hume, Autor que nós trabalhamos na nossa outra aula. Vamos fazer um exercício sobre ele aqui, Hume diz lá, a citação do Hume que a gente trabalhou na outra aula, a moralidade, a moral, é mais propriamente sentida do que julgada. Você mais sente a moral do que julga a moral, Explique o que significa a citação de Hume a partir de sua filosofia. A partir da filosofia do Hume ali, como é que a gente pode explicar um pouquinho melhor essa frase? Dá uma pensada, uma lembrada, uma releitura das anotações da aula passada, anota aí para mim a resposta e depois volta aqui para corrigir.
Voltamos então, pessoal, né? Conseguiu dar uma lembrada um pouquinho aí da filosofia do David Hume? Ele vai ser bem importante para a gente entender também o Kant, né? Principalmente que a gente vai falar na nossa outra aula sobre o Kant. Vamos ver algumas coisinhas do pensamento do Hume aí então, tá? Então, dentro dessa frase do Hume, né, a moralidade é mais propriamente sentida que julgada, né? O que a gente pode colocar da filosofia, né, da ética do Hume aqui nessa frase, né? Tem que lembrar esses pontos aqui, ó. A moral para o Hume, tá, se funda nos sentimentos humanos, não na razão, mas nas emoções, tá? Então, as paixões, os sentimentos, os desejos, as vontades, né, são o motor de nossas ações para o Hume, tá? O que é bem diferente do que a gente estava vendo até então, porque todos os filósofos estão colocando o quê? A razão como que motiva a moralidade e portanto, a ética, né? Hume funda nas emoções. Os seres humanos se comportam com base no sentimento provindo de uma experiência passada, né? Hume, o pensador empirista, dava valor para a experiência. Então, tudo aquilo que você já viveu anteriormente vai formando, né, as coisas que a maneira que você vai se comportar nas coisas que você ainda vai viver, tá? Essa é um resuminho aí do pensamento ético, né, e da moral aí no Hume, perfeito? Então, a aula de hoje aí, né, nós temos o Iluminismo, né? Vamos fazer uma breve recapitulação aí do que foi esse movimento do qual o Kant está inserido e foi um dos principais autores, né, do Iluminismo, tá? Então é um movimento que se desenvolveu principalmente no século XVIII. Inclusive o século XVIII recebe esse apelido, né, de ser o século das luzes, tá? Por quê? Porque é nele que a gente vai ter o Iluminismo, que também é chamado de ilustração, tá? Ou então esclarecimento, né? Mas sempre com essa ideia de tornar claro. Mas o que está se tornando claro aqui, né? Bom, os iluministas vão, né, partir do princípio de que a razão humana, tá, ela consegue esclarecer as coisas do mundo, consegue, portanto, iluminar as trevas, né? O ser humano, na hora que vai entender o mundo, o universo, é escuro, ele consegue enxergar com a razão. Então, a razão traz luz para o mundo, tá? Então, a busca da compreensão e da organização do mundo a partir das luzes da razão, né? É no iluminismo que se cunha, né, o termo Idade das Trevas, lá para se referir à Idade Média, lembra disso? Já ouviu isso? Idade das Trevas, os iluministas que fundam esse termo. Por quê? Porque lá na Idade Média tinha censura de pensamento, controle da igreja, né? Agora não, eles estão numa época ali, né, que estão explicando o mundo não com a fé, não com a religião, mas com a razão, com a ciência, né? Então ali eles estão trazendo luz. E antes era as trevas, né? Tem essa comparação aí. Marco do movimento iluminista, lá das aulas de história também lembra disso, né? A Revolução Francesa, tá? Inclusive o Kant, quando acontece a Revolução Francesa, o Kant fica bem feliz, ele acredita que vai trazer muito progresso para a humanidade, né? E outro ponto importante aí é a enciclopédia, tá? A enciclopédia é a compilação do conhecimento humano, tá? Produzida aí por dois pensadores franceses, né? O Diderot e o D'Alembert, tá? Que eles vão, portanto, compilar todo o conhecimento humano, né? Fazer um grande dicionário, portanto, do conhecimento humano. Se lá na Idade Média o conhecimento vinha pelo texto, pela palavra sagrada da Bíblia, agora os iluministas vão ter que ter a própria Bíblia do esclarecimento, né? Que seria essa enciclopédia, tá? Para a gente analisar um pouquinho mais disso aqui, trouxe essa imagem que é o frontispício, né? Que seria isso? Seria a folha de rosto, digamos assim, dessa enciclopédia, tá? Onde nós temos uma imagem bem bacana, bem interessante ali, né? Tem uma série de figuras que estão olhando, estão contemplando uma figura principal que está toda, né, iluminada, esclarecida ali, né? Essa figura, vamos dar um foquinho ali, ó. Essa figura é a verdade. E a verdade, ela está coberta com um véu, né? E você pode prestar atenção ali que tem uma figura também, né, ali com uma coroa desvelando, né, tirando o véu da verdade. Isso seria a razão. Então a razão tira o véu da verdade, ou seja, ela descobre a verdade, né? Então ali, né, inclusive uma pessoa embaixo está ali largando um livro. Se você prestar atenção, esse livro é justamente a Bíblia, porque agora o conhecimento não vem mais pela Bíblia, vai vir pela razão, perfeito? Tá? A própria razão também está tirando da pessoa aquelas embocaduras de cavalo, sabe aquele freio de cavalo que fica na boca do cavalo? Ou seja, está tirando isso da pessoa, está tornando a pessoa mais livre, portanto, tá? Então uma ilustração, né, justamente que significa, tem bastante significado aí dos ideais dos iluministas, perfeito? Então, né, para a gente fechar bem essa ideia do iluminismo, um exercício aqui, ó. Explique resumidamente por que
o século XVIII, a partir do que a gente viu, né? O século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes, né? A partir desse conceito que a gente analisou, da imagem ali, né? Por que que o século XVIII é o século das luzes? Responde para mim, depois a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, século XVIII, conhecido como o século das luzes. Por que será, né? Conseguiu colocar uma resposta aí, né, que contemplaria essa pergunta, né? Vamos analisar uma resposta possível aqui para responder esse exercício. Que eu coloquei o seguinte, ó. A ideia de luz ou iluminação simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Nesse sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas impostas pela ignorância e pelo misticismo, tá? Então, nesse período, sobretudo, né, que a razão vai ser valorizada como meio, né, de trazer progresso para o ser humano, para a humanidade, para a sociedade, tá? Portanto, iluminar, esclarecer as coisas, perfeito? Que é uma resposta possível aí, tá? Dando sequência para os nossos conteúdos, temos aí, né, grande pensador alemão aí, o Immanuel Kant, tá? Kant, portanto, vivendo aí no século XVIII, né? Grande nome do iluminismo, né? Pensador iluminista, e a filosofia kantiana também recebe o nome de criticismo, porque ele tem 3 obras principais que recebem justamente o nome de crítica, né? O Kant tem algumas perguntas principais que ele vai tentar responder e para isso ele vai usar essa teoria crítica dele ali, né? A primeira ali, que é o primeiro livro ali que ele tem, né? A primeira grande obra de grande destaque, é a Crítica da Razão Pura, que é uma obra que o Kant fala do conhecimento. Como que a gente pode conhecer, até onde vai o conhecimento. Talvez vocês tenham analisado essa obra lá no primeiro ano, perfeito? A segunda aqui é a Crítica da Razão Prática, tá? Então aqui a gente vai falar de ética, é aqui que interessa e é bastante dela que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? E por último ali a Crítica da Faculdade de Juízo, ou da Faculdade de Julgar, que é um texto que trata do juízo estético, da beleza, do belo, enfim, tá? Então, né, nós temos uma outra obra kantiana, tá? Esse aqui um tratado, né, um mini texto, digamos assim, né, chamado ali Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, tá? Que é um texto, inclusive, pessoal, foi publicado num jornal, né, lá em 1784, tá? Você vai ler esse texto hoje, aí tem ali 10 páginas, né, depende da tradução, da versão, né, mas em média umas 10 páginas, e tem uma escrita bem acessível, né, apesar do Kant ser conhecido por não ser tão claro na hora de escrever, esse texto é bem bacana, recomendo muito, tá? Que vocês tenham acesso a ele, que leiam ele aí, tá? Inclusive, vocês podem acessar esse texto pela antologia de textos filosóficos produzida, né, pela CED, né, aqui do Paraná. Tá? Você consegue encontrar aquele livrão que tinha na biblioteca de filosofia, né, bem grosso ali, né, com o rosto dos filósofos na capa, tá? Você consegue achar esse texto do Kant nesse livro, tá? Lembrando que também tem uma versão online, se você digitar na internet, né, Antologia de Textos Filosóficos Paraná, vai aparecer um documento PDF ali que você consegue baixar ali, ter acesso a ele, um material bem bacana, como eu estou dizendo, perfeito? Mas vamos analisar então o que diz esse texto, tá? É um texto bem otimista, tá? Do ponto de vista iluminista, no sentido de que, né, realmente as pessoas usando a razão vão se tornar mais esclarecidas, vão alcançar o conhecimento, vão se libertar, né, da ignorância, digamos assim, tá? Então nós temos a importância do alcance da autonomia do indivíduo, tá? É um texto, um tratado que justamente quer, né, instigar nas pessoas uma autonomia, a pessoa mesmo ser, né, pensar por ela mesma, pensar por si mesmo, não pensar por outro, tá? Esse é o ponto principal do texto e logo de cara, tá? O que é esse esclarecimento, né? O bom de texto de filosofia é isso, tá? Logo na primeira linha o filósofo já vai responder o que é, não fica aguardando para o final não, tá? Lá no começo do texto, Kant já começa. Esclarecimento é a saída do ser humano da menoridade. Tá? Ser esclarecido é sair da menoridade. Tá? Você fala, professor, menoridade, ser menor de idade, né? É nesse sentido de só não ter ter mais de 18 anos, então, né, sair da menoridade? Claro que não, né? Não é nesse sentido, né? O menor, a menoridade, justamente é aquela pessoa que não escolhe por ela mesma, que não decide por ela mesma, que não é dona, né, das suas próprias ações, do seu próprio pensamento, tá? Então é você sair, é uma menoridade intelectual nesse sentido, né? Então é a saída dessa menoridade, tá? Kant continua. A menoridade, né, é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia, tá? Ser menor, portanto, nesse sentido, tá? É justamente você seguir um outro e não seguir a si mesmo, tá? Nesse sentido aqui, tá?
Ainda aí nesse texto, né, o Kant vai dar uma série de exemplos ali, onde vai demonstrar o quanto as pessoas se sentem cômodas, né, em serem menores, né, em estar em um estado de menoridade. Por quê? Por preguiça, por covardia, muitas vezes as pessoas não querem usar do seu próprio esclarecimento, da sua própria razão para escolher, tá? E, portanto, só vão, né, junto com a boiada, tá? Então, o Kant diz o seguinte, ó, o homem, o ser humano, é o próprio culpado por esta incapacidade, tá, de sair da menoridade, né, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, tá, mas de resolução e coragem, de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. E daí vem o grande lema desse texto kantiano aí, né, termo-chave do iluminismo também, que é a expressão latina, tá, veio do latim sapere aude, tá, que significa ouse saber, tenha a ousadia de fazer, né, uso do teu próprio entendimento, né? Então Kant diz sapere aude, tá? Ousa fazer uso do teu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. Tá? É isso que o Kant quer instigar nas pessoas, tá? Justamente esse uso próprio da razão, da sua própria análise do mundo, para então decidir o que quer e o que não quer. Tá? Esse é o ponto principal desse texto. Né? Ainda aí, então, né, o Kant vai dar outros exemplos, no caso aqui, sobre os tutores. Tá? Ele vai dizer sobre a comodidade de ser menor, por quê? Porque você fica sob a tutoria de alguém, tá? Os pais, os políticos, a polícia, os professores, o padre, o pastor, uma série de pesos aí, né? Que justamente vão querer encaminhar o que você deve fazer e vão aqui, igual eu coloquei no slide, apontar, né, o que você deve ser, né, os imperativos que o mundo te entrega, né, seja, faça, obedeça, creia, compre, né, as pessoas estão indicando o caminho, tá? Ser menor é justamente seguir esse caminho que já foi indicado e não escolher por si mesmo, tá? Então, o objetivo da filosofia, tá? O objetivo justamente desse pensamento kantiano é justamente você se livrar desses gurus, desses tutores, dessas pessoas que querem dizer o que você tem que fazer e não você mesmo, tá? Então, nesse sentido, né, não seguir essas outras pessoas, mas seguir a si mesmo. Tá? Quer dizer, professor, então eu tenho que me rebelar contra a escola, contra o governo, contra meus pais, contra a minha religião? É isso que eu tenho que fazer, me rebelar? Não é esse o ponto. Essa seria uma visão muito pequena aqui. Né? O que o Kant está dizendo é a maneira que você se comporta, a maneira que você se veste, a música que você escuta, é algo que você realmente escolheu ou que os outros escolheram para você? A profissão que você quer seguir? A maneira que você quer viver de fato, a vida como um todo, a religião que você quer ter, a ideologia que você quer acreditar, isso foi você que escolheu ou você está seguindo algo só porque outra pessoa te disse? O problema não é você participar do que outras pessoas estão indicando para você. O problema é, e Kant diz, você não julgar por si mesmo se quer aquilo para você ou se não. Tá? Esse é o ponto, tá? Esse é o grande ponto do texto. Seguindo aí, Kant vai dizer também, é tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes do meu entendimento, né? Se eu não crio uma visão de mundo, eu só apenas leio um livro e tenho a visão de mundo que aquele livro me demonstra. Um diretor espiritual, um guru, tá? que por mim tem consciência, que pensa por mim. Um médico que por mim decide a respeito da minha dieta, etc. Então, não preciso esforçar-me eu mesmo. Eu não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar. No século XVIII, lá atrás, né, Kant já está colocando o quanto as pessoas preferem pagar do que pensar por si mesmo, do que decidir por si mesmos. Tá? Então, você vê a atualidade aí do texto até hoje. Né? Seguindo aí, então, para a gente fechar essa parte do Kant, um exercício aqui. Tá? Preguiça e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil, mesmo tendo condição de se libertar da tutela mental alheia.
Por isso, fica fácil para alguns exercer o papel de tutores, pois muitas pessoas, por comodismo, não desejam se tornar adultas. Perfeito, a partir dessa citação aí. Por que a preguiça e a covardia seriam um obstáculo no alcance do esclarecimento para Kant? Segundo o que a gente estudou, o que a gente viu até aqui, né? Por que a preguiça e a covardia seriam um obstáculo para atingir o esclarecimento? Pensa aí, depois a gente volta.
Voltando então, pessoal, né, a gente tinha justamente esse exercício para a gente pensar um pouquinho, né, sobre esse texto, as informações que o Kant está trazendo para a gente, né, e o objetivo que ele quer, que é alcançar um esclarecimento. Tá? Nesse sentido, a preguiça e a covardia seriam um empecilho, seriam um problema para trazer esclarecimento, porque o esclarecimento é pensar por si mesmo, sair da menoridade, né? Então, por preguiça e covardia, a pessoa permanece nessa menoridade, por comodidade, por ser mais fácil, mais simples, seguir uma pessoa ou né, uma linha de pensamento do que a si mesmo, tá? Uma resposta deveria ser nesse sentido aí. Okay? Então, nós temos como conceitos principais desse texto justamente, né, a questão da menoridade, tá, que a gente pode colocar como heteronomia. O que seria heteronomia? Né? Nomia é a norma, né? Então, a norma do outro, não a norma sua, tá? Heteronomia. As pessoas não escolhem e não pensam por elas mesmas, seguem gurus, os políticos, o exército, a igreja, etc. Tá? E enquanto o Kant está defendendo o quê? A maioridade. Maioridade é a autonomia. Então é você mesmo se dar a lei, você mesmo se dar a norma, a autonomia, perfeito? É pensar por si próprio, uso público da razão, você expor o que você pensa, né? E não o individualismo, ou seja, não ficar guardando apenas para você, mas tornar público esse pensamento, tá? O esclarecimento está em colocar tudo ao tribunal da razão, né? Quer dizer, professor, mas tem uma contradição aí. Se eu sigo o que o Kant está me dizendo, então eu vou estar seguindo ele, eu não vou estar seguindo a mim mesmo, né? Mas é aí que está. O Kant, ao colocar que as pessoas devem buscar pensar por si mesma, ele coloca justamente o ponto de poder criticá-lo, né? Você realmente pensar, né? Se você realmente deseja isso ou não, né? Esse é a principal vontade dele, né? Não é só juntar o rebanho, né? Mas sim libertar as pessoas. Então você mesmo tem a liberdade para criticar o próprio texto do próprio Kant, perfeito? Esses seriam os principais pontos do texto, então, tá? Mas fica a recomendação, tá? Pegue o texto, né? Dê uma lida lá, não vai fazer mal nenhum, ele é bem curtinho, você consegue ler aí bem tranquilamente, tá? Para você refletir e você mesmo julgar se acredita, se gosta, se não gosta, né? Se curte, se não curte o que o Kant está dizendo, beleza? Fechamos nossa aula hoje, galera, sobre justamente, né, o texto do Kant, o que é o esclarecimento, né? E com os pontos principais da nossa aula, a gente pode extrair algumas informações aqui, ó. Primeiro ali, o iluminismo, né? O iluminismo, esse movimento que ocorreu no século XVIII, que buscou justamente valorizar a razão e apontar a razão como grande guia para a vida do ser humano, para a sociedade, enfim, né? Portanto, o esclarecimento, tá? No texto do Kant, sobre o esclarecimento, nós falamos sobre a saída da menoridade e o alcance da maioridade, ou seja, a saída da heteronomia, de agir conforme o que o outro te disse, e o alcance da autonomia, de você impor para si mesmo uma maneira de pensar e uma maneira de agir. Perfeito? Muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Se tiver dúvidas, não esqueça de tirar essas dúvidas com o seu professor, tá? E fiquem bem!